Então já vai chegando aí, já manda esse aviãozinho para alguém que você sabe que precisa, né, dar um up aí no desenvolvimento pessoal, para alguém que precisa, né, parar de se sabotar. E hoje vai ser o tema de hoje, hein? Muito prazer. Quem não me conhece, eu sou a Carolina Aguiar. Eu sou coach também lá do canal do Reconquiste Amor, junto com a Julie, com a equipe maravilhosa dela. Então, se você não me conhece, meu Instagram é oficial Carol Aguiar. Eu também tenho, né, faço esse trabalho pelo Instagram lá e a gente tá lá no canal do Reconquiste Amor. Bora lá. Então, muito bem-vindos. Vamos começar com nossa live de hoje. Se vocês ouviram alguma interferência e algum barulhinho, bom, sabe que é quarentena, todo mundo em casa, o pessoal resolveu fazer barulho hoje. É aquela coisa maravilhosa. Mas sabe isso aí que eu tô fazendo agora? Pode ser um vitimismo? Botar a culpa nas circunstâncias? Então isso não é motivo pra gente não fazer alguma coisa. Isso que eu tô falando pra vocês, né, apesar de parecer uma brincadeira, né, um stand-up comedy, você vai puxando um assunto, vai entrando em outro, é um ato sabotador. Quantas vezes a gente não deixa de fazer alguma coisa porque a gente coloca muito culpa nas circunstâncias? Já viu? Já aconteceu isso com você? E hoje eu quero te falar que isso a gente consegue controlar. Você vai ficar chocado, não é possível. Você consegue controlar isso? Consegue. E eu vou te ensinar um pouquinho como, né? Claro, não tem como te ensinar tudo, porque é um conteúdo muito extenso. Isso aí vai estar lá na semana, né? Terminando a semana, vai estar lá no treinamento do Reconquiste Amor Próprio. Mas eu queria dar para vocês aqui algumas dicasinhas, ok? Então, se vocês estão me ouvindo bem, está tudo certo, a gente está pronto para começar, todo mundo com papel e caneta na mão, a gente vai começar. Beleza? Digam para mim se está tudo certo aí. E outra, gente, ó, mandem as dúvidas naquelas perguntinhas aqui embaixo, tá bom? No final da nossa live, eu vou tirar um tempinho para poder responder dúvidas lá nas perguntinhas, que eu não consigo ficar lendo aqui vocês e lendo a minha colinha ao mesmo tempo, né? Que eu preparei aqui um material para vocês, ok? Respirei, tomar meu gole aqui de água. Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês já ouviram aqui essa semana falar sobre a PNL, falar sobre a programação neurolinguística, falar sobre as crenças limitantes, né? A Angélica fez isso super bem ontem, ela arrasou. E eu queria entrar em um outro pontinho aí. O que a gente fala conta muito, conta demais. Já reparou que tudo que você fala, você está sendo mais propenso a fazer. Por quê? Isso é simplesmente pela questão da congruência. Nós, seres humanos, se a gente fala assim, eu vou levantar cedo amanhã, e você não levanta cedo amanhã, você tem naturalmente a tendência de se sentir culpado por isso. Aí você passa o dia ruim, já reparou? Quando a gente não firma os compromissos com a gente mesmo, a gente se sente mal. A PNL, ela explica um pouco isso. Então, tudo que a gente fala fica armazenado aqui, ó, no teu subconsciente. Fica armazenado aqui o que você fala e o que você escuta, principalmente das pessoas que você considera uma autoridade sobre você. Então, às vezes você tá pensando aí, Carol, quem que pode ser uma autoridade sobre mim? Eu mesmo, em primeiro lugar. Às vezes, se você me acompanha aqui, acompanha as meninas do Reconquiste, faz Carol Flix, faz Julie Flix, às vezes a gente é autoridade para você em algum assunto. Às vezes, um líder religioso, às vezes um político. Então, as pessoas, elas aceitam certas pessoas, outras pessoas como autoridade. Um médico, seu pai, a sua mãe, são autoridades sobre você. Então, o que essas pessoas falam para você até uma certa idade, principalmente no quesito pai e mãe, entra aqui, ó, e armazena. Como ontem aquela história que eles estavam conversando ali, a Angélica e o Marcos, sobre a crença limitante. Entrou no momentinho ali, entrou uma situação, você tá passando por uma situação ali qualquer, e alguém, no caso, sei lá, um pai ou uma mãe, faz um comentário, aquilo te fixa como crença limitante. Eu vou falar um pouco sobre a lei da atração. E aquilo ali, tá? Entrou ali como crença limitante, aquilo você começa a acreditar 100%. Por quê? Entrou, armazenou, foi colocado aqui por uma autoridade sobre você. Então, eu preciso que você entenda que você permite que certas pessoas sejam autoridades. Só que a autoridade máxima somos nós mesmos. Sabe aquela vozinha que fica na cabeça da gente? Você não vai conseguir. Você não vai dar conta de acordar cedo. Não adianta você começar a fazer dieta porque você vai comer besteira. Não adianta você pedir um aumento porque você não vai conseguir. Não adianta, não adianta, não adianta. Sabe essa vozinha? Isso é um sabotador.
E a gente tem vários sabotadores. Então, vou entrar um pouco nesse assunto de sabotadores com vocês hoje, tá? Por quê? Se a gente conhece o nosso inimigo, fica muito mais fácil da gente derrotar. Concorda comigo? E os sabotadores, eles estão aqui dentro lutando com você o tempo todo. Tá aí uma coisa que eu não sei se você já ouviu hoje. Você é incrível. Você é maravilhoso. Maravilhosa. Melhor, vou falar de conhecimento de causa. Eu sou incrível, eu sou maravilhosa. Mas aí você fica pensando assim, Carol, você tem certeza? Por que eu tô te falando isso? Porque a gente nasce incrível. A gente tem essa percepção de ser incrível, maravilhoso, maravilhosa, perfeito, até uma certa idade. E a gente nasce com essa percepção. Só que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vivendo às vezes em lares que são um pouco confusos, conturbados, nenhuma casa é normal, né? Nenhuma família de perto normal, e tá tudo bem. Mas tem pessoas que crescem com situações onde famílias muito grandes precisam um pouco mais de atenção, ou com pais separados, ou com dramas familiares. Gente, e tá tudo bem, tá? E à medida que você vai percebendo isso, você vai crescendo dentro dessa realidade, a tua cabecinha lá de criança, de 5, 6 anos, que ainda não entende, né, essa realidade em volta de você, não consegue ver os teus pais como pessoas imperfeitas. Olha que sabotador master esse daí. E aí, o que essa cabecinha dessa criança pensa? Meu pai e minha mãe são perfeitos, são meus heróis, né? Então o problema deve ser eu. E aí você começa a despertar problemas não, comportamentos, para poder ter um pouco mais de atenção, para poder ter um pouco mais de amor, ou para não se fazer visualizar, entendeu? Para poder ficar lá escondidinho, para que ninguém me veja aqui, para não sobrar para mim. Ou então tentar fazer tudo sempre muito perfeito, para que ninguém possa falar nada, então porque você não vai, né, se destacar porque você faz as coisas mal feitas. Então você vai desenvolver algum comportamento que eu chamo de comportamento sabotador. Hoje eu vou fazer uma aula um pouco mais técnica com vocês aqui. Mas tá dando pra entender tudo certinho aí, gente? Então, se por acaso alguma dessas situações que eu falei até agora faz sentido pra vocês, já aconteceu com você? De você achar assim, cara, tá todo mundo fazendo isso, sabe que o problema sou eu? Né? Então, se por acaso esse aí você é o problema, saiba que às vezes não é, tá? E a gente volta lá no desenvolvimento, lá no início, né? Quando eu te pergunto, você sabe que você é perfeito, você é maravilhoso? Se você não sabe disso, você tá perdendo o seu tempo. Você tá como pode dizer, você tá se sabotando, tá? Então eu vou explicar pra vocês como é que a gente consegue visualizar isso. O cérebro da gente, ele é assim, ó, dividido em dois, né? Tem o ladinho esquerdo e o ladinho direito. Ladinho esquerdo é onde ficam todos os sabotadores, é a sua briga pela sobrevivência. Então você precisa fazer tudo para poder conseguir se sair da vida, né? Conseguir melhorar, conseguir avançar. Você precisa fazer isso com essa intenção de salvar a sua própria vida. Agora o cérebro direito é onde fica o teu sábio. É onde fica ali o verdadeiro você, o verdadeiro eu. É essa parte aqui do teu cérebro que vai te despertar para a criatividade, vai despertar as suas boas ideias, vai despertar a sua capacidade de superar problemas, vai ser o melhor de você. Então, esses dois ladinhos, eles ficam brigando um com o outro. É como se fosse o diabinho e o anjinho, né? A voz do bem e a voz do mal. Só que a gente precisa fortalecer essa voz do bem e enfraquecer essa voz do mal. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, quando você consegue identificar esses sabotadores, você consegue enfraquecê-los. E eu vou falar um pouquinho mais sobre esses sabotadores baseados numa pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram. Quem não me segue, já me segue lá, Oficial Carol Aguiar. Que eu perguntei o que era a principal dificuldade que vocês tinham para conseguir colocar vocês em primeiro lugar. Qual que era a principal dificuldade que vocês tinham? Porque muita gente fala, vai, Carol, eu quero começar, eu quero cuidar de mim, eu quero ser minha melhor versão, mas eu não consigo, mas tenho um problema de insegurança, mas eu tenho pensamentos negativos, mas eu tenho crenças limitantes. Eu anotei aqui, ó. Eu tenho baixa autoestima, frustração de ver os meus planos desfeitos, principalmente quando acaba o relacionamento, né? Então, como vocês me falaram dessas questões aí, eu achei que valia muito a pena falar sobre os sabotadores. O que a gente vai fazer?
eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns sabotadores. A gente tem 10, né? Como se fosse bom, né? Um só, né? Eu sozinha já me saboto, tem mais 10. Tem mais 10. Então, que não são você. Tá? Preciso que você entenda. Não são vocês sabotadores. Você é o seu sábio. Então, você vai identificar aí, talvez, você mesma e talvez outra pessoa. E a minha tarefa para vocês hoje, o meu exercício vai ser você identificar qual que é o teu sabotador dentre eles, esses que eu vou te falar agora, ok? Então, vamos lá. O primeiro sabotador que eu vou falar para vocês aqui, que eu estou aqui, né, com a minha colinha, é o sabotador do insistente. Quem que é o insistente? Sabe aquela pessoa que tem aquele comportamento perfeccionista? Sabe, que fica batendo cabeça numa coisa até conseguir fazer? Esse é o insistente, o perfeccionista. Ele quer ordem e organização além da medida. E esses sabotadores, aí tá o grande, né, o pontinho aí, eles contam pra gente algumas mentiras, tá? Qual que é a mentira que o insistente conta pra você? Se não for organizado, nada vai dar certo. É uma obrigação pessoal. Existe o jeito errado, o jeito certo, e eu sei o jeito certo de fazer. Então tudo tem que ser daquela pessoa, tá entendendo? Por que isso é um sabotador? Porque não existe perfeição. E o insistente, o perfeccionista, ele vai buscar a perfeição e vai deixar de fazer muita coisa porque não existe perfeição. Vai se frustrar com facilidade. Então esse comportamento aí é um sabotador. Tem gente que fala pra mim, ai, mas eu sou perfeccionista, isso é bom. Não é, tá? Eu sou perfeccionista, Carol, sou perfeccionista com algumas coisas, sim, mas tem a medida do perfeccionismo. O perfeccionismo exacerbado, né? O perfeccionismo sabotador é prejudicial, é sabotador. Você vai perder muito, muito, muito tempo nisso, em uma tarefa, para fazer ela bem feita. E, meu querido, sua vida tá passando. Tem um ditado que eu ouvi, inclusive, isso aí eu escuto muito nos esportes, melhor feito do que perfeito. E é verdade. Então a gente perde muito tempo. A pessoa que é insistente, ela perde muito tempo tentando fazer algo perfeito e se frustra porque não existe perfeição. Então, esse daí é o primeiro dos sabotadores. Então, se você é insistente, já anota aí. Segundo sabotador, prestativo. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de prestativo. Um pouco não, né? Bastante. O prestativo é um outro sabotador, que ele é o que eu chamo do ajudador. É aquela pessoa que não pode ver uma coisa dando errado porque ela ajudar. Ninguém pediu a opinião dela, ninguém pediu a ajuda dela. Ela tá lá, não, beleza, beleza. Ou então pediu. É aquela pessoa, sabe, que não sabe falar não? Esse é o prestativo. O prestativo, ele faz tudo pra todo mundo. Tanto faz pra todo mundo que ele esquece de quem? Dele. Só que aí tá, gente, um copo vazio, como é que você vai dar água pra alguém se a sua jarra tá vazia? Um copo vazio não consegue dar água pra ninguém. Não consegue encher outro copo, tá entendendo? Então, qual que é a ideia desse sabotador? O que pensa, o que passa a cabeça do sabotador? Qual que é a mentira que ele conta pra você, né? A justificativa. Ai, se eu não fizer, ele não vai conseguir. Ah, se eu não ajudar, não tem quem ajude. Ah, se eu não... Gente, sempre tem quem ajude. As pessoas, isso eu aprendi na psicanálise, hein? Inclusive, eu vou fazer live lá no meu Instagram, psicanalista, vocês vão ver como é que isso aí é sério. Eu aprendi isso na psicanálise. As pessoas, elas têm os dramas delas. Tem gente que precisa, que a necessidade dela de viver é pedir ajuda. É pedir ajuda, pedir ajuda. É a necessidade dela de se fazer notar. E você, enquanto ser humano, você não precisa dar tudo para outra pessoa para que ela se sinta bem. É você que se sente bem, não ela. Então, se a pessoa tá ali precisando de ajuda e ela não se esforça para conseguir o que ela quer, em alguns casos, não são em todos, você tá atrapalhando essa pessoa, você tá entendendo? E aí, qual que é o problema do prestativo? Não é aquela pessoa boazinha, gente. Tem gente falando aqui pra mim, eu sou boazinha, eu faço pra todo mundo. Só que o problema do prestativo é a intenção atrás dessa prestação, desse serviço. Porque o prestativo, ele não faz só de bom coração, ele mostra que é de bom coração, e ele não vai falar não pra ninguém. Só que a intenção lá atrás, e aí vai doer em quem tá aqui falando pra mim que é prestativo ou não, a intenção lá atrás é de se fazer aceitar. Eu vou fazer porque assim eu vou ser amado. Vou fazer porque assim a pessoa vai ficar me devendo alguma coisa. Não, ela não vai falar isso, óbvio. Você não vai nem falar. Às vezes eu tô falando pra você, tá pensando assim, não, Carol, não é comigo. Mas pensa bem. Será que você não tá fazendo isso aí com a segunda intenção? De que a pessoa, ela se importe com você? Ou que ela ache você boazinha? Sabe qual que era a desculpa que eu contava pra mim com esse sabotador? Era assim, gente, porque se um dia eu morrer... Olha o drama, né? Se um dia eu morrer, as pessoas vão lembrar de mim assim, como alguém bonzinho. Gente, pelo amor de Deus, né? Tapão na cara aqui, vamos acordar, né? Então,
Esse prestativo aí é um sabotador horrível, tá? Ele é terrível. Eu digo assim de conhecimento de causa. Porque você gasta de você. Não é nem que ninguém faz nada por você, igual o pessoal tá falando. Mas é você que não faz nada por você. Imagina colocar todo mundo em primeiro lugar e você em último. Fala sério, né? Aí não. Então, se você tem esse sabotador aí, o prestativo, anota. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. O próximo sabotador que eu vou falar pra vocês é o hiperrealizador. Todo mundo conhece alguém assim. É o tal do workaholic, né? Aquela pessoa que trabalha, faz 1 milhão de coisas. É igual o pato, né? Nada, corre, voa. E aí, só que tá, né? Não nada direito, não corre direito, não voa direito, enfim. É aquela pessoa que tá cheia de coisas pra fazer. Tá sempre pegando mais coisas pra fazer. Dou conta, não, eu dou conta. E aí ela fica extremamente atarefada. Diferente do prestativo, tá? O prestativo é mais ajuda. E essa pessoa aí, ela vai fazer mais com a intenção dela se promover, dela fazer, porque eu consigo. E aí, nessa eu consigo, você não faz nada bem feito, você se frustra porque você está sobrecarregado, você está sempre frustrado, sempre sobrecarregado, sempre cansado, não tem tempo para outras coisas. E isso pode ser também, gente, atividades novas. Eu tenho cliente meu lá do coach personalizado que fazia, que nadava, que corria, eu falei brincando aqui, mas é verdade, que fazia dança, que fazia isso, fazia um monte de coisa. Só que aí que tá. Qual que é o problema disso aí? É que a pessoa dentro dela ali, o que ela tá percebendo? Ela percebe que ela, se ela ficar parada, ela não serve pra nada. Olha que mentira. Esse sabotador aí, ele mente pra você, dizendo que você é o que você faz. E não é assim. Você é o que você é. E tá bom demais da conta. A gente tem que melhorar o que a gente já é, ok? Então, quando você tem aí alguém que você conhece que é hiperrealizador, que faz um monte de coisa de uma vez, você pode saber, opa, eu tô me sabotando aí, porque eu não estou conseguindo focar em uma situação que a pessoa que começa uma coisa e não termina. Isso foi uma das dificuldades que o pessoal mandou pra mim na minha caixinha de perguntas lá do Instagram. Carol, começa um monte de coisa e não termina. O hiperrealizador é um sabotador, porque você não vai até o final nessas situações, né? Então, quando você é hiperrealizador, você precisa diminuir o ritmo, tá? Mas antes disso, você precisa reconhecer que existe isso, que são sabotadores, isso não é você. Então, se você é hiperrealizador, anota aí, faz o asteriscozinho do lado que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Próximo sabotador, esses aqui, ele é o campeão de audiência, a vítima. Não sei se você conhece alguém que é vítima. Se você conhece alguém que é vítima, porque ninguém é vítima, né? A vítima, não. Talvez a vítima ela fale, ai, coitadinho de mim. Você conhece alguém que é vítima? Bota o dedinho aí nesse coração, deixa eu ver aqui se o pessoal conhece vítima. Porque eu vou te falar. Nossa, começou aqui a beleza. Qual que é a ideia da vítima? A vítima, ela tenta puxar pro lado emocional. Normal. Apelar aí pras emoções, né? Ai, porque só acontece comigo. Ai, que se tivesse um raio aqui pra cair, caía na minha cabeça, né? Ai, porque a situação, ai, porque a quarentena... Gente, eu vejo tanto isso. Eu tenho 2 tipos de coaches lá do Reconquiste o Amor. Eu tenho o coach, que ele é a pessoa que vai lá e faz, e tem a vítima. E é engraçado, a situação pode ser exatamente igual. É difícil, mas tem situações muito parecidas. Eu tenho a pessoa que vai lá e faz, tem a pessoa que acha todos os problemas do mundo. Para cada solução que eu acho, ele acha um problema. Ai, porque tem quarentena, eu não posso sair de casa. Ai, porque ela me deixou, agora eu não consigo fazer mais nada. Ai, porque eu perdi peso, não cabe nas minhas roupas. Ai, porque eu ganhei peso, não cabe nas minhas roupas. Eu tenho um coach meu, gente, eu contei essa história outro dia que eu fiquei chocada. Eu tenho um coach meu que ele pegou e comprou uma gaita pela internet e começou a fazer curso de gaita. Eu fiquei tão chocada com isso que eu achei o exemplo mais impressionante que tinha. Não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer na quarentena. Peraí, eu vou começar a tocar um instrumento em casa. Gente, isso é ação. A vítima, ela não vê essas possibilidades. Tá? A vítima, ela só vê o que vai acontecer com ela. Ai, porque se eu sair na rua, eu vou pegar corona. Ai, porque... Não, gente, peraí. Mas qual que é a ideia da vítima? De onde que vem a vítima? Qual que é a mentira que esse comportamento te conta? E não é você, tá? Você não é uma vítima, tá? Isso é um comportamento sabotador, o sabotador não é você. A mentira que a vítima te conta é que se você não apelar para o teu sentimento, você não vai conseguir despertar em ninguém algum tipo de sentimento que você precisa ser uma pessoa mais, como pode dizer assim, coitadinha para que as pessoas te amem.
tá? Eu tô falando aqui umas verdades, viu? Tô a hashtag Carol Sincerona aqui hoje. Sei que é duro de ouvir, gente, mas é verdade. Se você não consegue interpretar aí o papel da vítima dentro desse processo de sabotagem, tá? Fica mais difícil. Mas existe um papel. Ela tem aí como parte do teu cérebro sobrevivente, tá? Para poder te fazer sobreviver, ok? Oi, Karina! Então, o que acontece? De onde que vem a vítima? A vítima vem assim, ela nasce lá, né, num lar, numa família, onde existem muitos conflitos, onde um dos pais ou os dois é extremamente agressivo. Então, para evitar que ela, né, toma cacete lá, o que ela faz? Ela se coloca, se vitimiza. Ai, tadinho, sempre doentinho, sempre fraquinho, sempre isso, nada dá certo pra mim, nananana. Então ela para de tomar, né, taca, porque ela é coitadinha. Então ela apela para esse sentimentalismo, nasce daí, né? Todo sabotador, na verdade, ele nasce de uma situação familiar. Então a vítima, ela vem um pouco disso aí também, tá? Então se você é vítima, já sabe. A gente tem, tá? A gente tem um pouco de cada. Eu vi alguém comentando aqui. A gente tem um pouco de cada, mas tem um ou outro que ele é assim, disparado na frente dos outros, que é o que nos sabota mais. E não tem problema, gente. Você saber que você tem um de cada, tá ótimo, porque a gente conhecendo os nossos inimigos, a gente consegue, né, eliminar eles, a gente consegue lutar contra eles. É mais fácil lutar contra um inimigo visível do que contra um inimigo invisível. Então, não se preocupe, você tá aí desesperado, aí acontece tudo comigo, olha a vítima, tá vendo? Olha a vítima aí. Então, anota aí, se essa é você, eu vou chegar lá embaixo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ainda. Depois que eu terminar essa lista aqui, são 10 sabotadores, né? Vítima. Próximo sabotador, o hiperracional. Quem que é o hiperracional? É aquela pessoa que parece um computador. Ela fala de tudo, ela sabe de tudo, ela quer saber de tudo, ela tá realizando várias coisas ao mesmo tempo também, mas diferente do hiperrealizador, ela é focada em resultados. Ela é focada em provas. Você é a pessoa mais cética, aquela pessoa que, né, você tem que ver para crer, é aquela pessoa que não vai apelar para sentimentalismo nenhum, acha que sentimentalismo é perda de tempo, porque você vive de mimimi. É aquela pessoa que não quer conversar porque tem mimimi, você não tem argumento, não fala comigo. É difícil conviver com uma pessoa assim, eu concordo. É uma pessoa que é muito focada no conhecimento. Mas mostra pra mim, então, prova pra mim por A mais B que isso aqui tá certo. O meu jeito é o jeito certo. Gente, é difícil demais ver com alguém assim. Mas falar, se você é assim, você conhece alguém assim, deixa eu te contar. Isso não é você. Isso é um sabotador. A gente tem que dissociar, hein? Eu tô fazendo isso ao longo dessa nossa conversa, dissociando aí você dos sabotadores. Então, qual que é a ideia desse sabotador? Ele tem uma mente racional. Então, tem que provar por A mais B que aquilo ali tá certo. Então, ele vai, né, frequentemente ficar frustrado quando as pessoas são muito emocionais. Esse é o hiperracional, tá, gente? Frustrado quando as pessoas estão, né, de mimimi. Ele vai ficar, como pode dizer assim, vai ficar mais ansioso. Não, e caramba, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. Ele tem que segurar ali, preservar o tempo dele, energia. Ele quer gastar a energia dele só com coisas que vão dar resultado. Você tá entendendo? E assim, cá pra nós, legal. No mundo onde tudo acontece super rápido, acontece na velocidade aí, né, do clique, né? Nem a velocidade da luz, a velocidade do clique. É muito difícil você lidar, você enquanto hiperracional, lidar com pessoas que são extremamente emocionais, porque isso toma tempo. Já reparou? Ai, tenho tempo para poder pensar. Ela me pediu um tempo. Ai, que eu preciso de um tempo para poder... Gente, peraí, me solta. Né? Me dá aqui. Ei, vem cá, eu preciso, gente, eu preciso. Eu preciso correr com isso daqui. Então, o hiperracional, ele não vai ficar... ele vai se sentir muito sozinho. A verdade é essa. Porque a maioria das pessoas são emoção. A gente é emoção. A gente é feito de emoção. A racionalidade, ela vem em segundo lugar. Sinto muito falar aí pros hiperracionais que a gente é mais emoção do que racionalidade. Tanto é que quando a gente trabalha Reconquista, lá no Reconquista Amor, a gente trabalha nas emoções para poder mudar decisões. A gente trabalha com gatilhos mentais para poder provocar emoções. Então você vê assim que as emoções, elas contam muito mais do que essa questão da racionalidade. E aí, tipo, de onde que vem de onde nasce, né? Eu tô falando, fazendo tipo o Globo Repórter, né? De onde eles vêm, que mentiras eles contam, do que eles se alimentam. Eles nascem ali, os hiperracionais, de um lar onde eles são obrigados a ficar muito tempo sozinhos.
Sabe aqueles lares, talvez eu vou falar aqui, né, vai mexer. Hoje eu tô assim, tô sincerona, então cuidado aí, viu? Sabe aqueles lares onde as pessoas têm as famílias grandes, ou para você se fazer notar dentro da tua família, você precisa de algo muito, muito, muito superior? Você tem, como pode dizer assim, muitos irmãos, então, sei lá, tem sempre um que tem mais problema, então os pais focam muito naquela pessoa e você fica de lado. Isso é aquela criança deixada de lado na infância. Ela precisa criar razões sólidas, né? Ceticamente falando, né? Razões, verdadeiramente falando, A mais B, porque o destino não ajuda. Então ela tem que fazer as escolhas dela, tem que fazer aquilo funcionar. Entendeu? Quanto aos signos aí, eu vou falar sobre isso um outro dia, gente. Tem muita situação envolvida aí, viu? Inclusive, eu posso até falar que eu sou um pouco hiperracional, sim, porque eu sou um pouco cética, né? Todo mundo é um pouco de tudo. Mas pra mim, por exemplo, você provar por A mais B, provar a lei da atração pra mim, o negócio, o bicho pega. Porque pra mim tudo que é muito místico, eu fico, ih, rapaz, até eu conhecer a PNL, que a PNL ela veio e me explicou uma porção de coisas que eu achava que era misticismo, mas eu preciso de um atestado. Vem cá, me conta aqui. Por que isso é assim? Aonde que mexe? Qual que é o botãozinho aí que clica para poder que isso fica desse jeito? Então, eu preciso disso. Então, os hiperracionais, eles precisam disso. Ok? Próximo sabotagem. Gente, vocês estão me acompanhando até aqui? Tá dando certo aí? Vocês estão entendendo? Tá sendo muito rápido? Tá tudo certo? Quero saber. Se tá tudo, o tempo tá legal, vocês botem um coraçãozinho pra eu saber se tá tudo bem. Se já é muito ligeiro, vocês falam aí, Carol, desacelera. É porque é tanta coisa, gente, que eu queria falar pra vocês. Beleza, vou continuar aqui. Eita, não, vamos falar de signo, não, porque tem pessoal aqui que eu vou abrindo, vou lendo, parece que eu tô lendo horóscopo. Lê, pá, isso aqui serve pra um, mas serve pra todo mundo também, né? Então, vamos lá, tô terminando aqui. Próximo sabotador. Próximo sabotador aqui é o hipervigilante. Sabe aquela pessoa assim que mede tudo? Já viu isso assim? Vou desacelerar. Já viu aquela pessoa que tem medo, pavor de todas as circunstâncias? Antes de você falar pra ela, olha, vai acontecer isso, ou pode acontecer isso, ela já tá analisando todos os tipos possíveis de coisas que podem dar errado. Esse é o hipervigilante. É uma pessoa que morre de medo de tudo. E o medo, gente, sem medida, ele paralisa. Sabe aquelas pessoas paralisadas pelo medo? Então, eu vejo isso demais da conta. Quando eu coloquei a minha caixinha de perguntas lá no Oficial Carol Guiar, eu falei, gente, o que te impede de ser essa melhor versão? Medo de perder. Medo de não gostar mais da pessoa quando eu melhorar. Olha o medo. Medo de melhorar, ficar bom demais a pessoa não querer ficar comigo. Medo de coisa boa. Então a gente se sabota por conta de medos irracionais. E essa pessoa que tem medo de tudo, normalmente, é o hipervigilante. O que vai dar errado? Mas se eu for lá e não fizer isso? Mas se isso acontecer e der errado depois? Por quê? A gente vive em um mundo em constante mutação. Você tá aí rodeado por pessoas, gente, pessoas são imprevisíveis. Como é que você pode prever tudo? O hipervigilante, ele é extremamente ansioso. Crise de ansiedade é o segundo nome dessa pessoa. Dorme e acorda com crise de ansiedade, pensando o que vai dar errado dessa vez, né? Um pouco aí, junto com o vitimismo, né? O que vai dar errado pra mim, né? O hipervigilante, ele é mais voltado para circunstâncias. Então, o que vai dar errado? O que pode dar errado? Mas se eu for lá embaixo, se eu sair do meu prédio aqui, eu posso ser assaltado. Mas se eu fizer isso, eu posso morrer. Ah, mas se eu mudar de trabalho, eu posso passar fome. Ah, calma aí, gente, peraí. Isso não é você. Você não é uma pessoa medrosa, tá? Isso é um sabotador. O hipervigilante, ele é um sabotador. E ele também ele vem de um, como é assim, um início ali desse hipervigilante, o início da vida do hipervigilante, ela também é baseada numa situação ali familiar onde falta segurança. Onde você lida, enquanto criança, com pais violentos, onde a pessoa fica ali, porque vai chegar, porque, né, sei lá, que tem algum tipo de abuso na infância. Então, são pessoas que têm medo de tudo. E isso daí, você consegue modificar, tá? Porque isso não é você. Isso é um sabotador. Eu preciso que vocês entendam
que vocês e o sabotador de vocês são pessoas diferentes, ok? Então, esse sabotador aí, se você é uma pessoa hipervigilante, abre aspas, medrosa, fecha aspas, anota aí, faz o asteriscozinho do lado. Próximo sabotador aqui, a gente tá acabando. É o inquieto. É aquela pessoa que não sossega o facho. É aquela pessoa que fica pulando de situação em situação, começa um trabalho, logo se entedia, vai para outro, começa uma relação, logo se entedia, vai para outro. Você fica pulando de galho em galho. Não sei se você conhece alguém assim, que não termina nada que começa. Por quê? Muda para um lugar, passou ali 1 mês, 2 meses, pronto. Ah, não quero mais, não tá legal mais, quero ir embora. Entra num trabalho, começa empolgadíssimo, passou 1 semana, 2 semanas, começa a achar defeito em tudo. Então isso é um sabotador também. Ser inquieto é diferente de você ser ambicioso. Tem gente que pensa, ah, não, eu não quero isso porque eu quero alguma coisa maior. Ok, mas até um certo ponto vai. Mas a partir desse, né, começa a ser recorrente que aquilo ali é um padrão, peraí, vamos analisar. Se você é o tipo de pessoa inquieta, se você é inquieto, ou conhece alguém assim, né, tem gente falando, ai, meu ex, então, atenção. Porque qual que é o problema do inquieto? Frustração infinita. A pessoa que é inquieta, ela nunca vai estar satisfeita. A gente não tem que estar satisfeito com nada, gente. A busca pela melhor versão, ela começa, ela não tem fim. Isso aí, quando a gente está trabalhando Reconquista, eu vou puxar para Reconquista, apesar de ser life coach, eu vou puxar para Reconquista porque é a sardinha, né, que eu trabalho hoje. Mas, apesar de você ser, como posso dizer aqui, a gente perdi aqui, fui ler um comentário. Quando você tem essa fome, essa gana de crescimento, que é muito bom, você não se contentar com o que você já tem, isso é muito bom, mas o fato de você não aceitar e não crescer com isso e querer desistir para começar outra coisa do zero, isso é um sabotador, tá? E a gente tem que trocar esses sabotadores por pensamentos de crescimento. Eu vou explicar isso para vocês mais lá na frente. Explicar assim, né? Vou dar umas dicas aí, passar uns exercícios para vocês mais para frente. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tá tudo certo? Então, como é que sai? O inquieto, ele nasce, né, de uma situação onde ele passa muito tempo sendo exposto a vários estímulos. Sabe aquelas pessoas que viajam muito quando criança, aquelas pessoas que não param em um lar, pessoas que passam por vários lares. Então elas nascem com esse estímulo. Só que à medida que isso faz parte, começa a fazer parte da sua personalidade, digamos assim, é tão comum, tão recorrente, que você acaba fazendo aquilo de forma natural, você esquece que aquele é um sabotador, você acha que ele é você. Tá entendendo? E isso não é você. Você não é o inquieto. Você é um ser humano normal, um sábio, uma pessoa incrível, mas que tá ouvindo muito esse sabotador. Se você é inquieta, anota aí, faz um asteriscozinho aí, ok? Próximo sabotador pra gente terminar aqui, ó. 3 a gente termina. Vou falar de mim já já. Gente, próximo aqui vocês vão entender. O próximo sabotador que eu quero falar pra vocês é o controlador. E antes que eu comece a falar aqui, eu tenho certeza que os controladores estão aqui já falando. Eu sou mesmo, porque a pessoa ela tem que ser controladora, ela tem que assumir para ela ser controladora de verdade. Porque senão é fake, né? Então, eu sei quem é controlador e assume que é controlador. Por quê? Porque a mentira que esse sabotador conta pra você é que se você perder o controle dessa situação, o que vai acontecer? Tudo errado. Porque se não tá no seu controle, tá no controle de quem? E eu só confio em mim. Tá entendendo? É tão difícil a gente viver em sociedade onde só você faz alguma coisa bem feita. É difícil delegar. Então imagina como é que não fica o controlador. Extremamente cansado, estafado. Essa é a situação do controlador. Se você tá aí, falando, eu tenho certeza, esse é o que mais o pessoal fala, não sou mesmo, porque o controlador ele é assumido, não tem jeito. E aí o que acontece? Você acaba sendo obrigado a depender de outras pessoas, porque a gente não nasceu em chocadeira, né, meu filho? Nós estamos em comunidade, a gente precisa das outras pessoas. E aí você se frustra, porque as pessoas não são do jeito que você quer, não são do seu jeito. Que droga, né? É chato isso. Nossa, Carol, estou aqui, pessoal, que achei meu sabotador. Exatamente, se frustra, tão completamente frustrado.
Se você não. E pior de tudo, se você vai lidar com outro controlador, aí que o bicho pega mesmo, né? Em relacionamento, no trabalho, na família, em amizade, nossa, é Terceira Guerra Mundial. Então, quando você tenta fazer outra pessoa caber no seu modelinho, você vai se frustrar porque a pessoa ela vai deixar de fazer o que ela quer. As cobranças, né? As outras pessoas elas vão tentar caber no teu modelo para poder te agradar e depois vão jogar na tua cara ainda que elas não são assim. Que ela tá mudando por você e que ela não tá feliz. Olha que saco. Eu fico bravo porque eu conheço muitos controladores, apesar de não ser controladora. E eu sei a frustração que essas pessoas passam. E realmente é uma. É Capricórnio com Capricórnio, tá falando. Mas é verdade, gente. Essa gana por controle, ela te consome. E você se frustra cada dia mais. Não tem condição de você simplesmente viver bem se você precisa viver em sociedade, se você é controlador. Eu vou te falar de novo, você não é controlador. Você aqui, eu sou. Não é. É difícil, né? Eu vou te falar, você não é controlador. O seu sabotador controlador que tá falando muito alto. Mas você não é o controlador, ele é um sabotador. Então, se você é controlador, bota aí, ó. Bota asterisco aí. Controlador. Vamos lidar com esse sabotador mais tarde, ok? Então, faltando 2 aqui para acabar. Próximo, o esquivo. Sabe quem que é o esquivo? É o que eu vou falar eu aqui, bem grandão aqui. Vocês não vão acreditar. O procrastinador. Sabe aquela pessoa que tem que entregar um trabalho amanhã e ela vai esperar até meia-noite para começar a fazer? Pois é. Qual que é a desculpa, né, desse procrastinador, do esquivo? É que ele tá tão focado na good vibes, viver o que é bom da vida, a gente só tem uma vida, vamos ver o que é bom, vamos aproveitar o que é bom, vamos curtir, vamos fazer, né? E deixar essas tarefas mais difíceis, mais chatas, mais trabalhosas para depois. Então, evitar ao máximo, fazer o que é chato. E às vezes as tarefas importantes, elas são chatas. Por isso, quando a gente fala de foco e organização, eu tenho um módulo, viu, gente, nesse curso aí de Reconquistar o Amor Próprio só sobre foco e produtividade. É incrível. Que a gente tem que colocar em primeiro lugar as tarefas mais chatas. Para o nosso esquivo, nosso procrastinador, esse sabotadorzinho que fica lá no vidinho da gente, para ele poder já se livrar, para você combater ele logo de cara. Porque depois o que é mais fácil, você faz com mais facilidade. Se esse é o seu sabotador. E cá para nós. É difícil ser procrastinador, viu? O mundo tá caindo aqui, eu tenho que entregar o trabalho amanhã. E aqui o procrastinador tá assim, gente, um dia eu comi no restaurante assim, será que ele tá aberto ainda? Buscando prazer, buscando alegria, satisfação própria, good vibes, né? E isso atrapalha demais, porque primeiro, você se cansa muito, porque você vai deixar por último momento, mas você vai fazer. Então você vai fazer mal feito, né? Então, isso vai te atrapalhar nas tuas relações profissionais, vai te atrapalhar nas tuas relações pessoais. É realmente muito difícil, porque você vai se cobrar, e se você tiver um ou outro sabotador junto com você, aí que o bicho pega mesmo, né? Então, se você por acaso é o tipo de pessoa procrastinadora, você anota aí, faz asteriscozinho do lado, ok? Tô vendo aqui no comentário aqui que agora virou zodíaco aqui, né? Gente, eu vou ter que fazer uma live falando só sobre signos, não é possível? É isso mesmo. A gente tem que parar de controlar as pessoas, não adianta. Então, deixar vocês aí. Fiquem à vontade, falem o que vocês quiserem, porque eu não vou controlar ninguém, eu não sou controladora. E se você é procrastinador, deixa eu te contar, você não é procrastinador, ok? É um sabotador que você vai dar fim nele daqui a pouquinho. Agora, imagina aqui, ó, procrastinador e perfeccionista. É a bomba, gente. Coitada dessa pessoa. Ela vive em frustração, nem dorme. Tenho certeza. Né? Mas, e vamos pro último sabotador, que é o principal. O juiz. O crítico. Todos que eu falei aqui até agora, eles são apoiadores. Eles suportam, eles dão base para o teu crítico. Ok? O crítico, ele vai ser aquela vozinha chata que você escuta o tempo todo. Tá errado. Você não é bom nisso. O que tem de errado comigo? O que tem de errado com ele? Por que isso aqui não tá dando certo? Aonde que tá o problema?
É em mim o problema? O que eu fiz de errado? E ele acha que se por acaso o crítico não ir lá e julgar as outras pessoas, as pessoas elas não vão ver com os próprios erros. Então, o crítico ele não critica só a si mesmo. Ele critica a si, critica todo mundo. E todo mundo aqui, gente, tem um crítico. Sabotar a reconquista, como é que acontece? Viu? Todo mundo aqui tem um crítico, tá? Eu tenho um crítico, você. Todo mundo aqui falando comigo nos comentários. A gente tem crítico. O crítico é o nosso principal sabotador. É ele que nasce com a gente desde lá em cima. Se por acaso seu pai e sua mãe não estão juntos, a culpa é sua. Se por acaso seu pai não te dá atenção, a culpa é sua. Se por acaso sua mãe não fica em casa, a culpa é sua. É tudo culpa sua. O crítico ele tá lá apontando. Esse que é seu, é você que não é bom, você não é bom o suficiente, você tem que melhorar, você tem... E a mentira que ele conta pra você é, se eu por acaso não remarcar isso, né, se eu não fizer as pessoas entenderem isso, como é que elas vão melhorar? Se eu não mostrar onde está o erro, como é que eu vou aprender? Isso está mais do que provado, não sei se vocês já ouviram falar naquele livro Dale Carnegie, que fala sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. A melhor forma de você incentivar alguém a melhorar, elogiando, não criticando. Mas teu crítico não sabe disso. Então a gente precisa entender quem são esses caras. Por quê? Quando você entende, identifica, opa, eu sei quem são os meus sabotadores, e pode ser todos, gente. Tem um teste, tá, de autossabotagem, que eu deixei lá no canal. Não, tá lá no programa mesmo do Reconquista Amor Próprio, que ele te dá a porcentagem desses sabotadores em você. E aí, se eu não me engano, vocês conseguem encontrar esse teste aí no livro Inteligência Positiva. Esses sabotadores, aí você consegue ver em qual níveis eles estão. Tem gente que tem todos 100%. Tá? Dependendo do tamanho do fundo do poço que você tá, no buraco que você se enfiou, tem. Tá? Isso aí não tem problema, não. Agora, quando você identifica isso, identifiquei, Carol, esse. Comece a identificar também em que situações eles estão falando. Quando você chega no lugar, você tá chegando ali para estacionar o seu carro e vem a pessoa entra na sua frente e fala, isso só acontece comigo. Isso acontece tudo comigo. Então, quando você fala isso bem daí, quem tá falando? É você? Não, é a sua vítima. Aí, como é que você vai fazer agora? Eu vou te ensinar a lidar para você enfraquecer esses sabotadores. Pra você enfraquecer. Você vai sair de dentro do seu corpo, assim, ó. Opa! Uma coisa é você falar assim, isso acontece comigo. Segunda coisa é você sair de dentro do corpite, ops. Falar assim, a minha vítima acha que isso acontece comigo. Tá entendendo? Não sou eu. E aí, o que acontece? A minha dica aí pra você é conhecer esses sabotadores, identificar, você que anotou aí qual que é o seu. Na frente, assim, você vai colocar um nome para cada um deles. Você vai criar o seu nome para eles, tá? Então, o nome que você, como pode dizer assim, que você consiga tirar a força dele, tá? Então, aqui, o meu crítico, eu vou chamar ele de Pato Donald. Porque na hora que ele falar, eu vou ouvir a voz do Pato Donald falando, meu crítico acha que eu não sou boa o suficiente. Então, você consegue modificar até essa voz na sua cabeça aí, sabia? Isso, tá? Essa modificação, ela já naturalmente enfraquece o poder, a força do teu crítico. É incrível isso, tá? Parece uma coisa tão simples. Só que a gente fica assim, gente, mas será que eu consigo fazer isso ou não? Eu preciso de mais alguma coisa? Não, gente. A gente não precisa de muito mais do que isso. Para você conseguir derrotar o inimigo, você precisa conhecer esse inimigo. Ok? Então, minha tarefinha de casa hoje para vocês é... Anotou, descobriu quem é o teu crítico, você vai lá e vai mudar o nome dele. E no momento que ele falar na tua cabeça, que você vier aquele pensamento negativo, aquele pensamento de incapacidade, ou aquele vitimismo, ou quando você estiver aí caçando um monte de coisa para fazer, ou o tédio, né, que no caso seria como é que é o nome do outro, gente, pelo amor de Deus? Esqueci. Da pessoa entediada, do inquieto. Quando você vem inquieto e fica lá falando na sua cabeça, isso aqui tá chato, isso aqui tá chato, isso aqui tá chato. Não, peraí. Não sou eu que tô inquieta. O meu inquieto, que você vai dar um nome pra ele, que está falando isso. Você vai estar tirando isso de você e colocando nesse sabotador. Tá dissociando, ok? Até aqui, gente, foi? O que vocês acham? Gostaram da explicação? Deu pra aprender alguma coisa aí, apesar de ter sido bem técnico e bem rápido que eu falei?
Bacana. Pessoal, aí, então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho o exercíciozinho que eu passei junto com a Angélica, não sei se vocês se lembram, a gente falou numa outra live, que foi sobre como você controla a voz que está dentro do teu subconsciente, lembra? Você aumentar, diminuir o volume. A mesma coisa é você dando uma vozinha, um nome para cada uma dessas pessoas, para esses sabotadores, você vai tirar a sua participação disso. Não sou eu, é ele. Não sou eu, é ele, tá? Isso não é falta de responsabilização não, viu, gente? Isso daí é simplesmente você conseguir se separar, se dissociar dos teus sabotadores, ok? E aí, quem tá aqui, que ficou até o finalzinho aqui, eu vou tirar dúvidas agora, ok? Eu queria saber, vou fazer a recapitulação, boa que a gente ainda tem 10 minutinhos ainda. Então, coloquem as dúvidas de vocês aqui. A live vai ficar gravada, tá? Pra quem chegou agora, pra quem chegou tarde, não se preocupa, vai ficar gravado, que a gente tá fazendo rapidinho aqui pra poder guardar, ok? Lei da atração, Richard, vai ter que ser uma live só sobre lei da atração. Eu vou deixar a Julie falar sobre isso com vocês. Como eu falei, eu sou um pouco cética e hiperracional. Pra mim, a lei da atração ela é cientificamente explicada pela PNL. Então, pra mim, não é lei da atração, é PNL. Mas, se você acredita que a lei da atração vai funcionar do mesmo jeito, a PNL explica. Eu sou extremamente científica, para quem me conhece, né? Enfim, vamos lá. Falei hoje sobre os sabotadores. Quem são os sabotadores? Começando aqui pelo insistente, que é o perfeccionista. Então, se você é perfeccionista, anota. Prestativo, ajudador, aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, fala não, nunca. Cuida de todo mundo, da vida de todo mundo, menos da vida dela, né? Terceiro, hiperrealizador. Hiperrealizador é aquela pessoa que nunca para quieta, que ela tá sempre fazendo várias atividades, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, ok? Diferente do inquieto que fica pulando de galho em galho, o hiperrealizador vai fazer tudo ao mesmo tempo. Pode ser para o desenvolvimento, pode ser para o trabalho, pode ser para as pessoas, enfim, faz tudo junto. Você vai identificar o sabotador quando você verificar as qualidades dele, as características dele, ver se você faz parte desse grupo. Falei sobre isso no início da live, falei sobre o PNL no início da live também. Vai ficar salvo, quem chegou no final pode ver depois, tá bom? Próximo sabotador, a vítima, né? O nome já diz quem que é, a gente já sabe também. Próximo sabotador, hiperracional, a pessoa que é cética, que você precisa provar para ela por A mais B, que tudo dá certo ou dá errado, enfim, você precisa mostrar, precisa de provas, de argumentos. O 7 é aquela pessoa que precisa de explicações e que não vai aceitar sentimentalismo como resposta. Pessoas sozinhas, muito frustradas com o mundo em geral, porque nós somos seres emocionais, né? Enfim. Hipervigilante, o famoso medroso, a pessoa que se faz parar, é a pessoa que congela por causa de medo. Então, essa pessoa aí é o hipervigilante. O inquieto é o que pula de galho em galho, né? Aquele sabotador que não te deixa ficar tranquilo onde você tá. Você começa a ter um tipo de evolução ali, conheceu o que você tinha que conhecer, você acha que não serve mais, você já sai dali. Aquela pessoa começa um monte de coisa, não tudo junto, né? Começa, para. Esse aí é o inquieto, é o que pula de galho em galho, não tem jeito. O controlador, que a gente sabe quem que é, tive vários testemunhos aqui, pessoas levantando a mãozinha e falando eu, né? Para os controladores também. O esquivo, que é o tal do procrastinador, a pessoa que deixa fazer tudo no final do tempo, tudo lá no último minuto, tá? E o crítico, que é o nosso super sabotador, masterchef, que comanda todos os outros, que é aquela vozinha chata que diz que você não pode, que você não é bom o suficiente, enfim. Esses são os sabotadores. E a gente está explicando porque eles, dentro da PNL, são as vozezinhas que ficam presas no teu inconsciente e que você deixa ficarem presas no inconsciente, ok? Então, eu preciso que vocês consigam modificar essas vozes. Em primeiro lugar, identificar quem é quem aí, né? Identificar quem é quem. Dissociar você dessas pessoas, ok? E mudar o nome dessas pessoas. Né? Quando você chegar na situação, deu errado um projeto no trabalho, ao invés de você ficar, caramba, eu sou ruim nisso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo trabalhar bem, eu não consigo. Não, peraí. O meu crítico tá falando que eu não consigo. Só que você não é o seu crítico, ok? Eu preciso que você dissocie isso, porque quando a gente tá nesse estado de autocriticismo, nesse estado de insegurança, a gente não consegue ver oportunidades, a gente só vê problemas. É aquela situação para cada solução um problema, né? Então, quando a gente sai, dissocia, a gente consegue mais facilmente fortalecer o nosso sábio,
para que dentro dessas situações a gente consiga ver soluções, né? Ou ao invés de falar, caramba, isso não deu certo, o saber vai falar, mas se isso não deu certo, por que isso não deu certo? Como é que eu posso fazer isso melhorar? Como que da próxima vez eu vou fazer isso melhorar? Ok? O que vocês acharam, gente? Vai ter live de Reconquista? Vai ter live de Reconquista, mas essa semana é a semana do RAP, tá? A semana do Reconquiste o Amor Próprio. É possível acabar com... Olha que pergunta boa. É possível mesmo acabar com um sabotador na mente? É possível, sim. É possível enfraquecer. E a gente começa enfraquecendo o sabotador quando você conhece ele, ok? Próxima pergunta, gente, vocês não perguntaram, pergunta lá, que daqui a pouco tá acabando meu tempo. Qual sabotador... Opa, olha essa aqui que legal. Qual sabotador que tenho não tem paciência para me arrumar para sair, sai com a mendiga? Gente, isso aí não é sabotador, não. Você fala de amor próprio. Será que você tá fazendo a coisa certa? Não é de sabotador, não, viu? Se tem todos os sabotadores, por onde começar? Comece escolhendo um. Eu gostei dessa pergunta. Comece escolhendo um, tá? Vou focar no meu, sei lá, no meu esquivo, procrastinador. Eu não quero mais procrastinar. Então, vamos começar a focar em todas as situações que você vai estar, como eu vou dizer assim, lidando com ele, né? Eu tenho uma coisa para poder fazer, tal. Eu tenho que entregar tal dia. Então, eu quero entregar com uma semana de antecedência. Isso aí é algo que vai contra o teu sabotador. Escolhe um para começar. E você vai enfraquecendo um por um. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não, gente, tá? Comece escolhendo um, ok? Queria entender porque só me amo e só tenho vontade de progredir quando estou com alguém. Se bem daí, pode ser a ideia de outras pessoas também, tá? A dúvida de mais pessoas, vou até fechar aqui para não expor. Mas o que acontece? Quando você só quer melhorar, só quer progredir quando está com alguém, você concorda comigo que você não está se sentindo merecedor de fazer isso por você mesmo? Pode ser um problema de merecimento, tá? E a gente falou sobre isso ontem. Ontem a Angélica e o Marcos falaram sobre isso, sobre o merecimento. Enquanto você não se sentir merecedor de ter uma vida feliz, de conseguir atingir seus objetivos, de conseguir crescer por qualquer motivo que seja, enquanto você não se sentir merecedor, você não vai conseguir. Eu falei ontem que eu sou, né, paciente do Dani, né, que é o mentor do Marcos, como terapeuta. E eu só fui conseguir desbloquear a minha criatividade, poder começar a escrever, a produzir material, produzir conteúdo, a melhorar enquanto profissional, quando eu consegui desbloquear uma crença de merecimento limitante que eu tinha, ok? Então, se você, por acaso, tem esse bloqueio quanto ao merecimento, gente, terapia é vida. Eu sou a pessoa mais indica terapia. Acho que a gente tinha que sair da escola já pensando assim, qual que vai ser o próximo passo? Terapia. Antes de faculdade, terapia. Pra gente poder até tomar as decisões baseadas no que a gente quer e não para agradar outras pessoas, que é o que a gente acaba fazendo. Então, merecimento, problema de merecimento, terapia. Gente, terapia é vida. Então, mais alguma dúvida aqui? Como lidar quando você identificar alguma dessas características na outra pessoa? Gente, o outro, ó o prestativo falando aí, ó. Tem um exemplo aqui de prestativo. O outro é problema do outro. Você não pode mudar o que está na cabeça do outro. Você não pode apontar defeitos no outro. Você também faz parte do crítico, tá? O juiz, né? Você precisa fazer isso. Tem uma coisa que eu falo, que eu aprendi no meu curso de coach, que é ninguém tem que nada, ok? Se ninguém tem que nada, então tá no outro, isso aí é problema do outro. O outro precisa ver. Como é que o outro vai ver? Na hora que ele vê em você o exemplo, você fazendo algo diferente, você fazendo algo para poder combater aquele sabotador, ver você lidando bem com o teu sabotador, ver a tua progressão. Aí a pessoa fala assim, olha, como é que você tá fazendo isso? Eu também quero. Assim que você influencia outra pessoa. Não é falando, você precisa, você tem esse sabotador, você tem que assistir isso, você tem que ler esse livro. Gente, não existe. Exemplo ensina muito mais do que um monte de coisa que você fala. Tanto é que a gente cresce repetindo o que os nossos pais fazem, a programação que a gente viu, não é o que eles falam. Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona, tá? Isso bem daí é a maior mentira que tem, ok?
Mais alguma dúvida sobre autossabotadores? Não vou responder dúvida de reconquista, viu? Terapia é vida, concordo, Bruna. Concordo demais, demais, demais. Quando os sabotadores não somos só nós, mas também as pessoas ao nosso redor. A gente é uma média, né, das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei vocês, eu prefiro ser o bobo da mesa, né, ser a pessoa mais bestinha da mesa. Então, se por acaso as pessoas ao teu redor, elas são âncora e não foguete, né, que é uma analogia que eu vi pela Natália Arcuri, que eu acho muito interessante. Será que não tá na hora de vocês trocarem de amizade? Né? Começar a se distanciar de certas pessoas, não falando assim, cortar contato, não. Né? Amizade fica e amigos são amigos para o resto da vida, mas passar menos tempo com essas pessoas, ok? Gente, eu vou ter que encerrar a live, porque já estão aqui falando para mim que a gente vai encerrar daqui a pouquinho, senão eu não consigo gravar essa live, ok? Então, se vocês querem saber mais sobre isso, amanhã a gente continua aqui a semana do RAP, né, do Reconquista Amor Próprio. A gente está aí na briga aí para vocês conseguirem melhorar, né, daqui para frente, ser a melhor versão de vocês. Terapia ideal para fobias, terapia ideal para tudo, querida. Isso aí é fichinha para terapia, ok? Então, vocês estão falando de grupo? Gente, tem um grupo do WhatsApp que a gente está inserida. Eu, a Julie, a Karina, a Angélica, nós estamos dentro do fórum do WhatsApp. Então, tá lá no link do meu Instagram, tem um link na minha bio que vai direto para o grupo do WhatsApp. Então, se vocês estão aí pensando em grupo do WhatsApp, tem um que a gente está lá dentro também, ok? Gente, um beijo grande. Se vocês gostaram aqui, deixa um monte de coraçãozinho aí para eu saber que vocês gostaram. E amanhã tem mais aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo grande e seja a melhor versão de vocês. Até mais, gente!